Olá pessoal, tudo bem? Jefferson Moreira falando aqui com vocês, sou CEO da Gera e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o poder da Design Sprint para validação do seu negócio, né? Como que você pode fazer isso e como que isso pode trazer valor para o teu negócio de uma maneira significativa, né? Então, super feliz de estar com vocês no evento, um prazer estar trocando ideias e falando um pouco aqui com vocês. Se vocês quiserem, depois desse conteúdo, correr ali no stand da Gera, correr, né? Ir até o stand da Gera online, para a gente trocar um pouco mais de ideia, falar um pouco mais sobre os seus projetos e falar sobre um pouco desse material que a gente vai apresentar aqui, beleza? Então vamos lá. A Design Sprint é um modelo que foi criado ali pelo pessoal da Google, né? Especificamente com a Google Ventures, em 2010. E aí, de lá para cá, houve evoluções nesse modelo e como que eles fazem isso. Basicamente, a Google Ventures é uma empresa que cria novos negócios e novas demandas, inova dentro da própria Google, tá? E aí, lógico que todo esse processo de design foi fundamental, né? Então, em si, o que é a Design Sprint, né? Como é que eles fazem isso? O que isso traz de muito valor para o negócio, né? Então, basicamente, é um Design Express, onde um grupo de pessoas se reúne por alguns dias, né, para responder questões críticas de negócio, através de design surreal, um design muito legal, uma prototipagem excelente e testes. Essas três abordagens, né, design, prototipagem e teste, vão levar a gente a, de fato, conectar com aquele negócio e, de fato, conectar com os usuários daquele projeto. E para quem que é recomendado isso, né? Jeff, quem deve fazer isso? Quem realmente precisaria de um modelo que usaria esse tipo de coisa, design sprint, né? Então, startups em estágio inicial, ideias que ainda precisam ser amadurecidas, projetos internos dentro da sua corporação, dentro da sua empresa, são excelentes cases para utilizar design sprint. Aqui na Gera, a gente faz isso desde 2016, né, finalzinho de 2015, mas oficialmente desde 2016, e de lá para cá a gente começou a perceber o quanto que nós conseguimos evoluir em relação ao negócio. A Gera é uma empresa que existe desde 2010 com criação de aplicativos, né, já lançamos mais de 300 soluções e tem mais de 100 milhões de pessoas que já usaram ou usam ainda as soluções desenvolvidas por nós. E depois que a gente aplicou, de fato, o Design Sprint, a gente tinha uma abordagem parecida com isso, mas depois que a gente começou a aplicar isso de fato, a gente começou a perceber o valor que isso trazia para startups e novos negócios e ideias que estavam começando, né? Não necessariamente é uma startup, às vezes é um negócio que está começando dentro da empresa onde eu trabalho e ela poderia ser evoluída a ponto de eu não começar a desenvolver logo de cara, eu faço uma etapa inicial para entender e validar de fato o meu processo de aprendizagem. Isso é muito legal porque o foco está na aprendizagem e não na entrega de fato de algum produto, né? Então, basicamente, qualquer coisa tem esse ciclo aqui, né? Eu tenho parte de uma ideia, eu construo, eu lanço e eu aprendo. Só que esse processo de desenvolvimento de software, às vezes, demora demais, né? Então, eu tenho um processo de ideação até eu construir, terminar, aí tem todo o processo de validação, teste, aí eu lanço, aí a hora que eu lanço, que aí só nesse momento que eu começo a ter feedback do usuário. Eu posso fazer um MVP, lógico, sem dúvida, né? Faço o processo de ideia, construo alguma coisa, lanço e aprendo. Mas essa coisa pode ser menor ainda do que propriamente um MVP. Ela pode estar mais consolidada, mais terminada para quê? Para que a gente possa aprender cada vez mais com o usuário. Então, eu parto de uma ideia e eu já vou direto para uma aprendizagem. Né? Como que a gente faz isso? Né? Então, essa é a grande sacada de a gente ter evoluído muito os produtos que a gente constrói aqui dentro da Gera e de ter uma maior assertividade quando a gente lança o produto. Legal, Jeff, mas cara, como é que eu faço isso? Como é que eu construo isso, né? Então, antes dessa etapa de Design Sprint, a gente tem uma etapa anterior, que a gente gosta muito de falar, né? Que é definir, de fato, o problema que eu quero resolver. Então, eu defino aquele problema, entendo, de fato, como é que ele é, pelo menos na minha cabeça, se aquilo realmente é uma dor que precisa ser resolvida. Eu formo a equipe da Sprint,
depois eu entro no mérito falando um pouco mais sobre isso, eu bloqueio a agenda de todo mundo que vai participar disso. Então é importante demais que as pessoas que vão participar desse processo, elas estejam totalmente focadas nesse processo como um todo. Por quê? Porque a gente quer condensar e fazer um processo de imersão para que a gente possa alavancar as principais ideias desse negócio e depois validar elas. E além disso, prover materiais para sprint, né? Então, papel, post-it, às vezes eu não posso fazer online, eu tenho que fazer isso online, ok. Então vamos lá, vamos separar um Google Meet, separar alguma ferramenta que eu posso usar para conversar com as pessoas. Eu tenho que ensinar uma ferramenta para depois ajudar a gente a prototipar. Ótimo, então vamos fazer esse processo todo de forma antecipada. Esses detalhes, eles tranquilo de ser feito, só que, de fato, a parte mais difícil é definir o problema que tende a ser resolvido. Ótimo. Fiz isso, e aí eu começo a fase 1 desse projeto. Né? Desse projeto, eu diria não, dessa etapa, né? Então, que é um Map Discovery. Então, dentro desse processo da descoberta em si, o que é fundamental que a gente tenha? A gente precisa ter o CEO da startup, que é o dono da bola. Às vezes ele nem é o CEO ainda, ele tá só com a ideia e tá querendo criar isso, né? O dono da bola, um designer, um product manager, uma pessoa que conhece bem os usuários do produto, né? Às vezes não é o CEO, às vezes não é o dono da bola, é uma outra pessoa, um desenvolvedor, um facilitador para comandar as sessões. Então, assim, a gente está falando aí de 6 pessoas, 5 a 6 pessoas dentro desse processo de imersão, tá? Então, todas essas pessoas são muito importantes para o negócio. E por que elas são importantes, né? Você viu que são habilidades distintas. Então, eu tenho um designer, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um facilitador, eu tenho um product manager ou um product owner, pode ser. Eu tenho um CEO ali dentro. Dentro da Gera, a gente coloca mais uma figura que a gente chama de qualidade, que é o cara de teste para ele estar junto nesse processo. Então, todas essas pessoas são muito importantes porque elas juntas, elas sabem coisas distintas. E juntando elas, a gente acredita que vai ter um produto melhor, né, a ser desenvolvido. A gente acredita que não, isso já está validado. Né? Então, basicamente, nesse processo, na fase 1, o que a gente vai entender, né? É um processo de mapeamento. Então, agora a gente quer entender qual é a visão do produto, o que ele faz, né? O que ele faz e o que ele é. Mas tem uma coisa que a gente gosta muito de colocar nessa etapa de mapeamento, que é o que ele não é e o que ele não faz. Quando a gente faz isso, a gente consegue eliminar um monte de cenários e de coisas e ideias que podem surgir durante os próximos dias que não deveriam nem estar na pauta de discussão. Né? E um outro item que a gente coloca dentro dessa visão é o objetivo do negócio. O que ele vai fazer? Né? Legal, Jeff, mas eu posso fazer isso sozinho antes de começar o processo. Lógico que você pode fazer isso sozinho, mas se você juntar com mais pessoas e você ter a definição disso e as outras pessoas contribuírem para o seu negócio, aí sim você tem um modelo melhor para lançamento. Terminado isso, a gente vai entender rapidamente quais são as personas. Quais são as pessoas que vão utilizar esse meu produto? É o Ricardo, ele tem 23 anos, ele é solteiro, ele mora em São Paulo, é estudante, mora com os pais. Quais são as necessidades que ele tem? Quais são as características dessas pessoas? E aí a gente tenta, de alguma maneira, entender quais são todos os tipos de pessoas que vão mapear o processo. Definido isso, a gente define o mapa de empatia, o que eles têm de similaridade, o que é relevante para esses usuários, esse produto que a gente está pensando, e de fato as necessidades dele. Lembrando que todo o processo que a gente vai fazer de design sprint, ele vai estar focado de fato no usuário, né, nessas pessoas que vão utilizar o produto, não nas pessoas que estão aqui nesse momento, né, fazendo. E aí a gente parte para um processo de ideação, brainstorm, como todo mundo já conhece, e eu entendo quais seriam as principais funcionalidades do meu sistema e qual seria a jornada dele. Eu tenho um exemplo bem simples que a gente usa muito aqui para exemplificar isso, é uma lista de tarefas. Então, eu estava na minha sala, estava na aula, minha mãe pediu para comprar maçã. Entrei no app, cadastrei a tarefa de comprar maçã no mercado às 17 horas. Legal. Terminou minha aula às 16h30, fui lembrado pelo app que tinha que comprar maçã. Saí da universidade, fui ao mercado e comprei aquela maçã. Entrei no app e marquei aquela tarefa como feita. Vejam que dentro dessa jornada que eu acabei de mencionar,
a gente tem muita coisa que acontece no modo offline, fora da minha solução, fora da minha startup, fora do meu case. Então, tão importante mapear os processos que acontecem dentro, também é importante mapear o que acontece fora, porque eles que norteiam, de fato, a jornada do usuário, tá? Então, essa é a primeira fase. Definido isso, entendido isso, eu tenho um planejamento do que é um MVP. Eu vou pegar todas essas ideias, né, quais seriam todas as features, coloco isso rapidamente dentro de um Canvas MVP, e eu percebo o que é mais importante, né, o que tem mais valor para o meu negócio e o que tem uma dificuldade, né, de tecnologia maior. A gente coloca isso numa matriz e aí eu consigo perceber aquilo que me dá mais valor para o meu negócio com menor custo também. Ótimo. Ou então, não estou falando nem do desenvolvimento de software, tá, em si, lá na frente, eu estou falando aqui para a etapa de design sprint mesmo. Tá? Terminada essa etapa, terminado o processo de mapeamento, a gente vai para uma fase que a gente chama de sketch, que é rabiscar. E aí, a gente senta todo mundo no mesmo ambiente, ou todo mundo de forma online, né, fazendo esse processo remotamente, e todo mundo começa a rabiscar o que seria a solução, qual seria a ideia daquilo. Mas Jefferson, eu não sou muito bom em desenho. Lembra? Não é desenho, é rabisco. É só uma ideia que você imagina. Pode desenhar aquilo que seria a solução web, ou então aquele aplicativo, e você começa a fazer esse processo. É importante nesse momento que todos desenhem. Não só o designer, né? Não, coloquei um designer aqui que vai desenhar. Lógico que vai desenhar, talvez até melhor, né? Talvez até melhor, não. Com certeza, um nível de detalhamento bacana. Mas a ideia em si é muito vinda das outras pessoas. Então, a sinergia disso e os rabiscos vão ajudar e contribuir para que aquela solução seja um pouco mais adaptada para os cenários de toda essa galera que está fazendo o projeto ali. Tá. Então, a gente chama de pré-fluxograma, né? Que é a definição inicial do fluxo. Ó, veja, aqui eu coloco um exemplo de um desenho onde eu coloco alguns elementos visuais, rabisco aquilo, vou colocar um nome, aqui eu tenho um relatório que vai ter, uma listagem do que vai ser necessário. Todo mundo desenha isso, e aí a gente começa a colocar esses elementos dentro de um cenário ali, onde eu vou começar a falar assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui realmente é bacana, junto com aquela ideia que o desenvolvedor deu, junto com a ideia que o designer deu, ou então junto com aquela pessoa que entende do usuário, que conhece ele de fato, e coloca o desenho dele, e aí, nessa sinergia de ideias e processos e rabiscos, propriamente dito, a gente chega num modelo bacana. E aí a gente tem os feedbacks e possibilidades que a gente pode fazer. Aqui um exemplo, né, então, que a gente fez recentemente, então a gente vai lá, fez esse processo, desenhou, entendeu, todo mundo, e aí depois eu chego num rabisco um pouco mais profissional, né, digamos assim, que é com o designer em si, ele fazendo esses wireframes com a gente. Mas o mais importante desse processo de rabisco é entender a jornada do usuário, né? A gente fez a jornada do usuário na fase de mapeamento e agora a gente está rabiscando isso e a gente começa a visualizar esse processo em si. Terminada essa fase de wireframe, a gente vai para uma etapa que é onde a gente começa a decidir, de fato, o que a gente vai fazer. Então, a gente mapeou um monte de coisa, a gente prototipou não, a gente rabiscou algumas ideias e agora a gente começa a querer testar aquilo que é mais importante, né? E as melhores ideias serão testadas. Aqui é a fase que eu digo que é a mais difícil do projeto, que é encontrar as melhores ideias que a gente vai testar, de fato, né? Eu não devo testar todas, né, de uma vez só. Então, eu pego aquilo que é mais importante, que é mais difícil, que tem mais valor, na verdade, que tem mais valor para o meu usuário, e aí eu começo a testar isso. É difícil demais escolher o mais importante, né? Mas com um bom trabalho de mapeamento que vocês já fizeram, e o desenho que vocês fizeram, o rabiscos que vocês fizeram, a gente vai chegar à etapa de definir, de fato, o que a gente quer testar. Entendido isso, aí sim a gente vai para a fase de prototipagem. Essa fase é muito legal e aqui talvez exija um pouco mais de recurso técnico de fato, né? Então, aqui a gente utiliza muito o XD, mas poderia ser utilizado o Sketch, por exemplo, ou Figma, enfim. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas,
mas eu já vi casos, né, de as pessoas usarem, tem uma ferramenta super legal que é o Marvel também, mas eu já vi casos de a gente fazer uma design sprint e a gente fazer isso tudo com um PowerPoint da vida, um Keynote, onde eu consigo desenhar ali as minhas interfaces e é o suficiente, né? Então, isso é muito legal porque eu consigo prototipar e depois a ideia é que eu leve isso para o usuário. Lógico que nessa fase é muito legal a gente fazer o trabalho de definição de cores, definição de ícones, imagens de erro e telas vazias que podem ter, personalização de texto. Só que tudo isso vai depender muito do tempo que você tem disponível. Né? Eu vou fazer essa design sprint em 5 dias, vou fazer essa design sprint em 2 semanas, eu vou fazer isso em 15 dias, né? Enfim, depende um pouco desse processo, né? De onde você vai conseguir fazer isso e qual nível de detalhamento você vai conseguir chegar no seu protótipo de fato, né? Mas hoje, a gente, com o tempo, a gente consegue prototipar isso de forma muito rápida e assertiva, né? Das principais ideias. Então, aqui um exemplo de um protótipo, né? Onde eu começo a definir todas as telas, para onde que elas vão, por onde que elas chegam, os pontos que elas têm, enfim. Então, isso aqui é uma ferramenta, é o Marvel, é uma ferramenta super simples, sério, qualquer pessoa chega nesse nível aqui e consegue usar essa ferramenta. Talvez não com um conjunto de recursos de design que um designer teria, né, mas com um bom nível não é uma ferramenta tão difícil de ser utilizada. Enfim, o protótipo em si pode ser que o seu protótipo seja um vídeo, na realidade, não seja nenhuma interface de um aplicativo, ou uma interface web, ele pode ser uma solução onde você prototipa outras ideias. Já chegou casos onde a gente fez o processo de design sprint e a gente percebeu que grande parte do que seria a solução, ela não seria uma solução tecnológica, ela seria uma solução física que estava acontecendo no dia a dia daquela corporação, daquela startup, daquele negócio que estava sendo desenvolvido. E aí a gente começa a definir processos e padrões para que aquilo possa ser resolvido. Tá? A gente andou todas essas fases e a gente chega numa fase que eu acho que é a mais, não é a mais difícil, mas é a que vai trazer mais valor para a gente, né? Que é de fato testar aquilo que a gente está se propondo a fazer. Esse é a grande sacada do Design Sprint, onde eu mapeio, eu faço o sketch, desenho, rabisco aquilo, eu defino as ideias que eu quero testar, eu prototipo e aí eu avanço para o teste. Geralmente na fase anterior, que é o protótipo, nessa fase, geralmente as pessoas se perdem, os grupos se perdem. Porque começa a prototipar muita coisa. Não, eu preciso ter o protótipo de toda a solução, porque quando eu for testar, eu quero testar tudo. Ou então, tipo, não dá para testar um pedaço só, eu preciso testar mais coisas. Isso tem que ser cuidado para que, de fato, depois, quando a gente for testar, a gente não teste 1 milhão de coisas e a gente não tenha feedback sobre nada. A gente tem um case super legal de um evento que a gente foi fazer, né, um aplicativo, e aí uma das coisas que eles gostariam muito de fazer, que veio do time deles, é um trabalho de realidade aumentada que ia ter num projeto deles. Seria incrível, super bacana, e aí a gente fez essa etapa de design, validação, entendimento, e a gente pegou, prototipou, inclusive uma ideia de realidade aumentada dentro do aplicativo, e aí a gente colocou isso para testar. A gente não gastou tanto tempo na fase, com esse processo de realidade aumentada, porque a gente percebeu que existiam outros problemas a serem resolvidos. E esses problemas eram tão importantes quanto a realidade aumentada. No ponto de vista do cliente, mas no ponto de vista do usuário, a gente tinha uma dúvida que talvez aquilo não fosse tão importante. Dito e feito, quando a gente chegou nisso e a gente foi testar, né, que é essa fase aqui, a gente começou a perceber, pegamos alguns usuários em uma cidade, outros usuários em outra cidade, e fizemos isso com alguns de forma online, outros de forma presencial, e colocamos na mão deles, através de um aplicativo de fato, com um protótipo e não ele desenvolvido em si, e começamos a fazer o que a gente chama de teste de experiência, né? E aí, de acordo com isso, de acordo com essa experiência que o cliente foi nos passando, o usuário em si, e ele foi relatando,
foi muito bacana começar a perceber que algumas coisas que a gente imaginava que seriam super legais não eram tanto assim. E também tinham outras coisas que eram super, nossa, que a gente imaginou que seriam muito simples e que o usuário não iria gostar, e ele percebeu que seria muito legal. Enfim, a gente tem um monte de cases disso, né, nesses 10 anos de jornada, mais propriamente falando, 5 anos usando o Design Sprint de uma maneira sistemática em todos os projetos que a gente vai desenvolver. E a gente conseguiu perceber qual o valor que isso traz para o projeto em si depois. Nessa fase aqui, a gente consegue testar e validar muita coisa e a gente consegue economizar aquele recurso, aquele tempo, aquele valor que seriam alocados e de uma ideia que não ia dar certo, que não ia para frente. Mas quem disse isso para a gente? Não foi o CEO, não foi o usuário, o amigo de tal cara. Em si, o usuário, aquelas personas que a gente mapeou lá atrás, e aí, de acordo com aquelas personas, a gente fala, olha, vamos testar com um volume de personas desse tipo aqui, outras personas aqui, e vamos colocar esses caras numa mesa, junto com a gente, para que a gente coloque para eles o aplicativo e eles testem isso para a gente. Nessa foto, no fundo, a gente tem um pequeno exemplo disso, né? Então, eu tenho um potencial usuário daquela minha solução, com o aplicativo na mão. Do outro lado, eu tenho o designer do produto, ali acompanhando o teste a ser feito, e do lado um Product Manager, que está olhando e anotando os principais pontos que estão sendo ditos. Algumas vezes a gente grava isso, né, com a permissão do usuário, mas a grande sacada aqui não é testar 5 usuários 3 vezes é melhor do que testar 15 usuários apenas uma vez. Então, muitas vezes a gente, com os principais usuários ali, que a gente conseguiu uma sinergia legal, eles se prontificam a voltar a testar. Então, de acordo com esse feedback que a gente teve, depois a gente faz um processo de refactoring do que a gente tinha feito no protótipo, aprende algumas coisas que a gente já está fazendo aqui e iniciamos de novo o processo de design sprint, né? Ou então posso, de repente, ser um pouco mais ágil no sentido de pular algumas etapas, porque eu já entendi claramente o que é aquilo, e eu apenas prototipo aquela solução que ele está mencionando e vejo se isso faz sentido para o meu negócio. Muitas vezes nessa fase aqui, também se percebe uma coisa que é do tipo, puxa, o problema que está sendo resolvido não é exatamente uma dor. Ah, ok, legal, mas eu não usaria. Ou então, legal, mas eu posso fazer isso com tal coisa. Né? Esse é um cenário que acontece muitas vezes. E isso acontece porque, muitas vezes, a solução e o detalhamento que a gente fez, a comunicação que a gente utilizou dentro da nossa solução, não está sendo claro o suficiente para ele entender, de fato, qual é o cenário que aquele produto seria muito bom para ele. Né? Então, esse processo de validação é super bacana. Então, a gente testa que seja 5 usuários, 3 vezes, e aí a gente vai conseguindo evoluir a nossa solução. Então, em resumo, né, para a gente colocar isso de uma maneira bem sintetizada, assim, a gente tem um processo que precisa começar e terminar. Quantas das ideias que são ditas, pensadas, conversadas em reuniões, com aquela ótima ideia que deveria rolar, que iria acontecer, e ela nunca sai, ela nunca acontece de fato, ela fica perdida, né? Então, o processo de design sprint é muito para isso, porque eu quero validar isso, eu quero ver se isso faz sentido, eu quero ver se isso realmente tem uma adesão, se tem um público que realmente iria utilizar essa solução. Então, a ideia é começar e terminar. E para a gente possa começar e terminar, nada do que o design sprint ajuda muito a gente nesse processo, que é um processo de mapeamento, né? A gente mapeia, depois a gente vai rabiscar, fazer o sketch disso, depois a gente tem um processo de decisão, prototipação e, no final de tudo isso, a gente testar. O processo todo, lembra, lá no começo eu mencionei, que é a gente aprender. Então, eu tenho uma ideia e eu aprendo. E não existe aprender sem, na última etapa, sem o learning de fato disso, sem o testar, tá? Então, essa é a grande ideia desse processo, e isso ajuda muito os cenários. O Design Sprint, na realidade, é um framework que junta várias metodologias
já existentes, como UX, Design Thinking, Research, enfim, várias delas, e a gente condensa isso num material único para fazer isso. Embora o material do Design Sprint coloque que isso deva ser feito em 5 dias, isso é um pouco de percepção. Lógico, o ideal é que possa ser feito em 5 dias, e o Design Sprint 2.0 está fazendo um pouco menos até, 2 ou 3 dias, tá? Mas isso vai depender do cenário que você tem, tá? Então, pode ser que você faça isso em um tempo maior, porque você não vai ter o nível de comprometimento, lembra? Do processo da agenda, que é super importante, em um dia, em uma semana inteira. Eu não consigo me dedicar nesse processo. Eu não vou conseguir ter esse time. Então, não adianta eu vou contratar uma empresa que vai fazer todo o design sprint para mim, sendo que essa empresa ou esse grupo de pessoas não tem propriedade sobre o negócio, sobre a ideia que você está falando, né? Então, esse processo pode ser um pouco mais do que 5 dias para falar a real, assim, tá? Isso vai depender muito da tua agenda, e isso é fundamental. Beleza, esse é o material, esse é o livro, super indico a leitura, é um material incrível, que vai ajudar muito a resolver grandes problemas e testar novas ideias em um curto espaço de tempo. Beleza? É isso. Muito obrigado pelo bate-papo, por ter trocado ideia com vocês aqui. Convido vocês para ir aqui no stand da Gera. A gente pode trocar um pouco mais de ideias sobre isso, a gente contar alguns cases de fato que aconteceram, que a gente pode compartilhar com vocês e ver como é que a gente pode ajudar vocês a validarem o negócio de vocês o mais rápido possível. É isso, muito obrigado e valeu ter chegado até o fim aqui com a gente. Valeu, tchau, tchau.